Irmãos, abra a palavra do Senhor, Marcos capítulo de número 4, versículo 35 a versículo de número 41, diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vá para frente, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículo 45 ao versículo 52. Você vai saber já já porque nós vamos discorrer sobre esses dois textos. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio a ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Volte para o capítulo de número 4, irmãos, e vamos ficar nele. Vamos orar, feche os seus olhos, a sua Bíblia não. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Te louvo, ó Pai, e exalto o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, ó Pai, estar neste lugar. Passeia, Senhor, entre nós, ó Deus, com muito amor, Senhor. Pai, nós te entregamos as nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir, ó Deus, aquilo que é vinda, Senhor, do trono do Senhor para cada um de nós. Fala comigo, Senhor. Usa-me, Senhor, como boca do Senhor neste lugar, ó Deus. Senhor, é isso que eu clamo no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esses são dois textos. E por que eu quis usar esses dois textos? O livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas, eles vão falar dessas duas tempestades. E o título da mensagem de hoje é: Quando as tempestades se repetem. Por que, irmãos, as tempestades se repetem? Não foi de à toa que Marcos colheu essas informações e colocou aqui no seu livro essas duas tempestades. O que vem ser a tempestade? A tempestade é uma agitação. A tempestade é tormenta, é temporal ou toró, como costumamos dizer no interior, né? Quando está chovendo muito, com muito vento, falamos que estamos tendo um toró, não é verdade? Então Mateus, Marcos e Lucas expressaram muito bem aquilo que aconteceu. Jesus estava aqui no seu início do seu ministério. Jesus começa então a ser batizado. Ele é batizado por João Batista. Logo após ele faz o seu jejum de 40 dias e ele é tentado e provado no monte. Desce do monte então. Aí ele começa a escolher os seus discípulos, depois dando nome a cada um deles, dos seus apóstolos. Começa então a trabalhar. Nesse momento, ele então começa a falar da parte de Deus,
a anunciar a mensagem do reino. Mas para podermos contextualizar, ali naquela região aonde Jesus agora estava falando por parábolas, é uma região baixa, provavelmente 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, ali perto do lado do mar da Galileia. Agora, como acontecem as tempestades? Irmãos, a tempestade é um fenômeno atmosférico que ele sobrevém muito rápido, causada por ventos impetuosos, por trovões, por relâmpagos, raios, muita chuva, e dura pouco tempo. Toda tempestade, ela dura por pouco tempo, não é por muito tempo. Ali então, por ser muito baixo, abaixo do nível, e ficando entre montanhas, porque o mar da Galileia ficava entre as montanhas, e o ar que ficava ali era um ar quente e úmido. Então, o ar do mar Mediterrâneo, e o ar do mar Mediterrâneo era frio. Então a junção do ar frio com o ar quente provocava então as grandes tempestades. Tempestades repentinas. Por isso que aconteceu aquela tempestade naquele lugar. Duas tempestades acontecendo com as mesmas pessoas. Aí você me pergunta, mas por que as tempestades, elas se repetem? Irmãos, aqui Jesus quis relatar, porque Jesus sabia sim que haveria uma tempestade. Vocês não acham que Jesus não sabia? Jesus sabia das consequências das tempestades. Como Jesus sabia? Por revelação divina. O seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, então revela ao Filho que haveria uma grande tempestade. Jesus então, ele estava ali pregando a palavra, falando por parábolas. Só que chega um certo momento que Jesus se cansa e a tarde chega. Jesus então pede para que os apóstolos, para que os discípulos então dispersam a multidão, para passarem para o outro lado. Porque a palavra no primeiro versículo, acompanhe por favor, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles então começaram a despedir ali aquela multidão. Entraram então no barco, os discípulos e Jesus logo após. Os discípulos não foram bobos, irmãos, porque ao entrar no barco, os discípulos levaram Jesus. Esta é a primeira tempestade. E eu quero tratar de uma comparação entre a primeira tempestade e a segunda tempestade. Por que é relatado essas duas tempestades? Nós vamos entender com o decorrer da mensagem. A primeira tempestade, Jesus estava onde? No barco. E a segunda tempestade? Ele estava orando, mas estava fora do barco. Mas logo após, vendo a dificuldade dos discípulos, Jesus vai para o barco, encontrando então assim com os discípulos. Irmãos, há momentos nas nossas vidas em que o barco da nossa vida, ele então começa a balançar por problemas, por situações que muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê que ela está acontecendo. Essas duas tempestades querem nos ensinar algo muito importante nessa noite. A primeira que nós vamos observar, e a segunda também, algumas coisas diferem uma da outra, mas a intenção delas é a mesma, é de ensinar os discípulos. Primeiro, por que ocorre a segunda tempestade? Precisaria ocorrer a segunda tempestade? Não precisaria, se os discípulos tivessem entendido e aprendido a primeira tempestade, a grande lição da primeira tempestade. Aí eu pergunto a você, como é que você está hoje? Não é? Todo cristão vai passar por dificuldades e por grandes tempestades, porque Jesus já profetizava isso. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não foi Jesus que disse? Então por que nós não queremos ter tempestades nas nossas vidas? Por que nós não queremos e não aceitamos os problemas das nossas vidas? É isso que Jesus vai ensinar aqui aos discípulos. Os discípulos então estavam iniciando no discipulado, não é? Jesus então estava começando a ensiná-los.
Irmãos, e algumas vezes nós perguntamos por que as tempestades acontecem. E quando essa pergunta nos vem à mente, o nosso pensamento, ele acaba viajando muito. E eu quero tratar de 4 pensamentos que sobrevêm à nossa mente quando os problemas estão ao nosso redor, quando nós caímos dentro do problema. E eu quero que você preste atenção, porque nos 4 pensamentos eu vou fazer um paralelo entre a primeira tempestade e a segunda tempestade. Então, irmãos, o primeiro pensamento que nos sobrevém à nossa cabeça, à nossa mente, é que os problemas são grandes demais. Quando começamos algum problema na vida, nós logo pensamos que o problema é grande demais. Começamos a enxergar o problema e começamos então a potencializar esses problemas. E é interessante que no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, eu vou ler, mas depois eu vou trocar algumas palavras. Olha só o que diz: Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá o quê? Livramento, de sorte que nós possamos suportar. Agora vamos trocar por tempestade. Olha só, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tempestade, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Irmãos, quando nós estivermos passando por grandes problemas, lembre disso, que o problema, ele é menor do que a força que Deus me dá e a força que Deus te dá. Você sabia disso? Nós olhamos muito para o problema e os colocamos tão imenso que achamos que não podemos. Jesus aqui nos ensina, Deus nos ensina, a palavra nos ensina, que Ele não vai permitir que o nosso problema, a nossa dificuldade seja maior. E muitas vezes nós fazemos o quê? Achamos que ela é muito maior do que nós. Quando achamos que é maior do que nós já esquecemos de um detalhe, que não é nós que lutamos, é porque é o Senhor Jesus que luta por nós, é o Senhor Jesus que luta por mim, que luta por você. Irmãos, problemas nas nossas vidas servem para nos ensinar algo. Então, todas as vezes que nós temos problemas, dificuldades, lembra que é para nos ensinar. Aqui, quando houve a primeira tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo, não é? Deus queria mostrar aqui que Ele tem controle sobre todas as coisas, porque nós não precisamos então nos apavorar. Jesus estava dormindo enquanto a tempestade estava acontecendo. A segunda tempestade, quando aconteceu aqui, Jesus estava onde? Fora do barco, não é? E eles então se sentiram sozinhos, começaram a ficar apavorados, amedrontados, e começaram a fazer o quê? E começaram a gritar. Esqueceram daquilo, de quem eles eram, de quem eles estavam, com quem eles estavam. Salmo 121, versículo 3 diz o quê? Não dormitará aquele que te guarda. Irmãos, quando a tempestade estiver acontecendo, lembra que Deus não está dormindo. Deus está acordado, irmãos. Deus é aquele que não desiste de nós. Muitas vezes Deus pode até sim deixar que o momento de dificuldade se prolongue por causa da minha atitude em não reconhecer a minha dependência dEle. Muitos de nós nos achamos autossuficientes muitas vezes, não é verdade? Nós temos que lembrar, irmãos, que Deus é um Deus de processo, não um Deus de resultado. Eu acho essa frase interessante. Por que Deus de processo? Porque os nossos problemas, a nossa vida, existe um início, um meio e um fim. Tudo aquilo que passamos com Deus não é apenas orar e o resultado acontece, não é assim. Deus é Deus de processo. E nós temos que entender, irmãos, que quando as tempestades nos sobrevêm, nós temos que entender que há um processo, então, há um tempo para aquilo acontecer na nossa vida. Então que nós não olhemos mais
para o problema achando que ele é grande demais. Porque ele não é grande, maior, ele não é maior do que o Senhor Jesus, amém? O problema não é maior do que Cristo. Este é o primeiro pensamento que nos sobrevém. O segundo pensamento, quando estamos passando por problemas, é o quê? O segundo pensamento é que estamos sozinhos. Achamos que Deus desistiu de nós, que Jesus não está conosco. É interessante, irmãos, que quando os problemas vêm, nós sentimos um vazio no coração, nos sentimos tão impotentes, não é a situação? E esquecemos de que Deus está no nosso barco. Irmãos, quantos cristãos têm Jesus no barco, mas parece que Jesus não está com ele? Isso chama-se intimidade. Quando você aceita assim o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador da sua vida, Jesus entra no seu barco, mas você acaba deixando-o de lado, e aí você se sente só. Mateus 28:20 diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus nos diz o quê? Que estará conosco até a consumação dos séculos. E o que Jesus deixou no lugar? O Espírito Santo. É Ele, irmãos, que te consola, é Ele que te guia, é Ele que te levanta, é Ele que te transforma. É interessante porque nós esquecemos disso e tentamos fazer, como eu costumo dizer, levar tudo no peito, achando que somos o que? Super-heróis. Irmão, super-herói é apenas um, é apenas Jesus Cristo. Amados irmãos, e Jesus Cristo foi o único herói que morreu por um vilão. Sou eu e sou você. Jesus é o único herói que morre pelo vilão. As outras histórias você vai observar que o herói só morre por causa de quem? Por causa dos mocinhos. Não é verdade? Não é assim que a gente vê as histórias acontecendo? Então, irmãos, quando nos sentimos sozinhos, nós temos que lembrar que o Senhor está conosco. Quando isso acontecer, esse pensamento acontecer, nós vamos ver que com os discípulos foi a mesma coisa. Olha só o que acontece na primeira tempestade. Jesus chamou os discípulos e eles, entrando no barco, disse, e o seguiram. Ou seja, a presença de Jesus para eles era a garantia de que eles não estavam sozinhos. Ali então eles tinham a garantia de que não estavam sozinhos. A segunda tempestade, Jesus pede o quê? Para que os discípulos embarquem e saiam de uma margem e vai para outra margem do mar da Galileia. Enquanto isso, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai orar. Só que quando Jesus vai orar, lá de cima do pico do monte, Jesus estava orando e ao mesmo tempo olhando para os discípulos. Jesus estava cuidando ainda dos discípulos. Por isso que quando a tempestade começa a acontecer, Jesus então desce e vai ao encontro dos discípulos. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão sozinhos, e muitas vezes o Jesus não está no nosso barco porque não deixamos, mas é só clamar pela presença dele que ele vem ao seu encontro. Jesus vem ao seu socorro, ao seu clamor. Não clamamos por vergonha. Muitas vezes nós, quando aqui, irmãos, um pastor, quem está pregando, pede para que você se coloque de pé, se você quer mudança de vida, ou alguma coisa que você quer que Deus faça para você. Irmãos, é muita gente, muitos irmãos que querem se colocar de pé, mas não se colocam por vergonha, por medo, eu não sei. Sabe, perdem a oportunidade de Deus fazer. Porque nós precisamos aprender, amados, a nos humilhar diante de Deus. Quando você se levanta, você está se humilhando. Você está negando a si mesmo, você está despindo de você mesmo para vestir de Jesus e do Espírito Santo. Amém? É assim que acontece nas nossas vidas. Irmãos, o terceiro pensamento que sobrevém quando a tempestade está ao nosso alcance, está conosco, é o medo e a falta de fé. Irmãos, quantas vezes nós nos amedrontamos por causa de certas situações nas nossas vidas? Ao invés de buscarmos ajuda, nós fazemos o quê? Nos enclausuramos, não é? No nosso mundinho, em casa.
deixamos de estar nos congregando, de estar indo à igreja. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 diz o quê? Que a nossa fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, fé não é uma firme convicção? E o medo? O que é o medo? O medo, irmãos, é uma incerteza perturbadora. Quando você está com muito medo, você se coloca no meio da tempestade, no meio do furacão. Quando você é homem e mulher de fé, você se coloca na margem da tempestade, porque no centro do furacão você não consegue ver nada que está ao seu redor. Na margem da tempestade você consegue ver terra firme, você consegue ver terra e saber que alguns passos, alguns metros te separam de quê? Da terra firme, de passar a sua tribulação, de passar pela sua tempestade na sua vida. É isso que acontece. Na primeira tempestade, Jesus pergunta o quê? Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Em outra versão diz o seguinte: por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? Timidez, irmãos, é medo. Você sabia que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Está na palavra. Os tímidos não herdarão o reino de Deus, ou seja, os medrosos não herdarão o reino de Deus. É por isso que nós temos que buscar coragem no Senhor. É por isso que nós temos que buscar coragem no Espírito Santo. Irmãos, é tão interessante. O medo é a mentira mais sutil de Satanás para aprisionar as pessoas. Você sabia disso? O medo é a mentira mais sutil de Satanás para te aprisionar. Porque quando você tem medo, você se acovarda. Um dos grandes homens que não se acovardou foi Davi. Seu pai Jessé, quando pede Davi para levar o mantimento aos seus irmãos que estavam em guerra contra os filisteus, Davi, ao chegar ali, viu homens, grandes homens fortes, se borrando de medo, irmãos, por causa de um homem com 3 ou mais de 3 metros de altura. E ninguém queria lutar contra aquele homem. Mas Davi não. Davi, ao chegar, ele vê apenas um homem. Aquele medo daqueles soldados potencializavam de tamanha forma aquele gigante que ele parecia para eles que tinha quantos metros? 10 metros. Focavam no problema. Mas Davi foi diferente. Davi viu apenas um homem normal, um pouco crescido, sim, mas Davi tinha uma fé suficiente, uma convicção que o Deus de Israel estava com ele. É Deus que nos dá força para vencermos as situações. E qual foi o resultado disso tudo? Davi venceu aquela situação. Era um problema muito grande. Irmãos, quando nós estamos com Deus e colocamos o problema para que Deus resolva, até as lutas que seriam muito longas, elas passam. Que depois de Davi derrotar Golias, o que aconteceu? A guerra cessa. Este pensamento do medo e da falta de fé, nós também temos que renunciar em Deus. Irmãos, tempestades sempre nos sobrevêm para mostrar alguma coisa. Jesus permite que as tempestades nos sobrevêm novamente para nos ensinar sempre alguma coisa que não aprendemos anteriormente. Muitas vezes passamos, não é? São recorrentes os problemas nas nossas vidas. Aí você diz, poxa vida, lá vem aquele problema de novo. Olha ele de novo. Primeiro porque não aprendemos da primeira vez. E Deus permite que muitas vezes nós passamos pela segunda vez. E é interessante, irmãos, que a maioria dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Nós é que criamos os problemas. Aí depois nós fazemos o quê? Como Davi fez um dia, não é? Clamando ao Senhor para que pudesse tirá-lo daquilo tudo. Clamamos aí, pedimos a Deus para tirar de nós. Ou seja, nós entramos em fria e deixamos que o Senhor descasque esse pepino, descasque esse abacaxi.
O quarto pensamento que nos invade no momento de tempestade. Por que estou passando por isso? Irmãos, esse, se eu não me engano, é o maior dos pensamentos. Eu creio que 70% de todo mundo se pergunta: por que eu estou passando por tudo isso? É como eu disse, perguntamos como que se Deus tivesse que nos dar explicações de coisa alguma. Nós perguntamos como se Deus tivesse que nos dar explicações, não é? Quando perguntamos por quê, nós queremos o quê? Uma explicação. Por que você está fazendo isso? Por que você fez isso? Eu estou querendo o quê? Uma explicação, irmãos. Irmãos, Davi, no Salmo de número 13, ele diz o seguinte, 4 vezes, ele clama: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Após o quarto até quando, ele cansa, ele para de perguntar a Deus até quando. E ele passa então a terminar o capítulo de número 13 dizendo o seguinte: confio na tua graça. Davi então, ele percebe, porque não teria resposta de Deus, e ele acaba se conscientizando e fala para Deus: Senhor, confio na tua graça. Como Paulo disse, a tua graça me basta. Amém? Irmãos, não há tempestade que dure para sempre. Não há tempestade que você não consiga passar. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não crê na palavra? Então, se a palavra está dizendo que você é mais do que vencedor, você tem que dizer ao seu coração que você é mais do que vencedor. São esses pensamentos que nos invadem, que nós temos que tirá-los, nós temos que renegá-los, renunciá-los, porque com Deus, irmãos, é uma fase de aprendizado a cada dia. Por que os discípulos passaram então, ou agora, para que os discípulos passaram então pela segunda tempestade? Porque eles não tinham aprendido com a primeira tempestade. Na primeira tempestade, eles não compreendiam quem Jesus era. Na segunda tempestade, eles ainda continuavam não sabendo quem Jesus era. Mas quando Jesus vem, andando por sobre as águas, mostrando que ele tinha poder sobre a natureza, sobre o céu, sobre a terra, irmãos, aí a coisa muda. Na primeira tempestade, Jesus estava onde? Estava com eles, mas fora do coração deles. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do coração deles, mas a partir daquele momento, Jesus então passa agora a estar dentro do coração deles. Porque, irmãos, olha só o que vai dizer, capítulo 6, não precisa abrir não, eu vou falar para você, capítulo 6, versículo de número 52, olha: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Você sabe por que Deus permitiu que os discípulos passassem pela mesma situação? Porque continuaram com o coração endurecido. Não compreenderam a primeira vez todos os milagres que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus tinha feito, das parábolas, eles não aprenderam nada. Irmãos, eu quero dizer para você, toda vez que você começar a passar por problema, e esse problema é o mesmo, é recorrente, lembre-se, pergunte para Deus: para quê? Senhor, será que eu não aprendi da primeira vez? Irmãos, toda tempestade vem para nos ensinar algo. Grandes marinheiros, grandes capitães, devem suas reputações a grandes tempestades. Grandes marinheiros devem suas reputações a grandes tempestades. Irmão, se você quer ser grande com Deus, aprenda a passar pelas tempestades da sua vida. Se você quer algo grande de Deus, aprenda a enfrentar os seus problemas de peito aberto, porque o Senhor está com você. Ele não te desampara e não te deixa só. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem falando da primeira tempestade. Se você puder observar, não sei se você chegou a notar,
de que no versículo 38, olha o versículo 38 do capítulo de número 4, preciosidade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, lemos e passamos batido, olha só o que diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Só até aí. Jesus estava onde? Tem um ensinamento. Jesus estava dormindo sobre o quê? Outro ensinamento. Irmão, se você perguntar a um pescador se no barco de pesca há um travesseiro, ele vai dizer que não. Se você perguntar então como você dorme, ele vai dizer: olha, eu durmo em cima das cordas, ou então durmo em cima das redes. Mas é muito incomum um barco de pesca ter um travesseiro. Se nós formos imaginar, vamos viajar um pouco, como aquele travesseiro chegou até Jesus. Irmãos, para mim, na visão que eu aprendi, estudando essa palavra, o travesseiro foi o próprio Jesus que proveu para ele para descanso. E Deus usou uma mulher, provavelmente uma mulher, vamos imaginar que seja uma mulher, porque Jesus não carregava travesseiro, carregava? Não carregava. A multidão então andando com Jesus, e uma mãe cuidadosa com seus filhos leva o travesseiro para poder, quando os filhos forem dormir ou com cansaço, coloque o travesseiro para o filho dormir. Quando Jesus então despede a multidão, imagino que, se nós formos imaginar, aquela mãe então, de duas uma, ou ela joga o travesseiro para dentro do barco, para que Jesus pudesse usá-lo, ou então a própria mãe chega e entrega o travesseiro a Jesus, para poder descansar, porque Jesus estava muito cansado. Jesus era homem, cansava como nós cansamos, não é? Estava no momento de fadiga, de cansaço. Então Jesus então sobe no barco com aqueles homens. Diz a palavra que Jesus estava, quando a tempestade chegou, que ele estava dormindo. Irmãos, Jesus nos ensina que até mesmo nas tempestades nós temos que aprender a dormir e a descansar em Deus. Jesus estava dormindo porque ele sabia que quem tomava conta da situação era o seu Pai, era o Deus todo soberano. E muitas vezes, irmãos, nós não descansamos, nós nos preocupamos, afadigamos, não é? Ficamos ansiosos. A palavra de Deus diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora, por que aquele travesseiro? Se formos fazer uma analogia, aquele travesseiro pode ser a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser aquele travesseiro para que no momento de dificuldade nós tenhamos ele aonde? Na nossa cabeça. A palavra de Deus, ela precisa estar aonde, irmãos? Na nossa mente. Porque nós temos que dar munição. Nós temos que dar munição para que o Espírito Santo, no momento de dificuldade, traga à nossa memória a palavra de Deus e nós possamos falar a palavra para suportar as provações e as tentações das nossas vidas. Será que você tem buscado esse travesseiro? A palavra de Deus? Irmãos, o travesseiro, ele serve para quê? Para trazer conforto à nossa mente. Isso quer dizer então que tudo começa na nossa mente. Irmãos, todos os problemas começam na nossa mente. Todas as nossas lutas começam onde? Na mente. Não quer nos ensinar algo esse travesseiro? Você já parou para pensar por que esse travesseiro estava aí? Segundo ensinamento que Jesus nos ensina, quando Jesus sobe ao barco, ele vai deitar, ele dorme aonde? Na popa do barco. E o que fica na popa do barco? O leme. Jesus nos ensina que quando tudo está difícil, é Ele que toma o seu leme do seu barco na mão e direciona você nos problemas que você está enfrentando. Quem está no leme do teu barco? É você que está tomando a direção da tua vida? Ou será que você tem colocado o teu leme nas mãos do Senhor Jesus? Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que aprender a nos desprender de nós mesmos,
para que o Senhor possa agir, porque senão o Senhor não age. Se nós não entregarmos para Deus isso tudo, o Senhor não age. Nas dificuldades, nas tempestades, nas provações, nós precisamos dar o leme para o Senhor Jesus. Aí eu pergunto para você, quantas tempestades você tem passado na sua vida? Por quantas tempestades você passou na sua vida? Elas são recorrentes? Porque muitos irmãos aprendem com a tempestade. A tempestade que sobrevém pode ser outra, de uma forma menos ou mais intensa, mas é outra. Mas muitos estão passando pelas mesmas dificuldades, porque ainda não aprenderam. Irmãos, se a tempestade, ela se repetir, lembre que Deus é maior do que a sua tempestade. Se o problema persistir, lembre que Deus é muito maior do que tudo aquilo que você está passando. Bastamos descansar. O problema é que não descansamos. O problema é que nós queremos fazer o quê? Aquilo que é de Deus fazer, nós queremos fazer por nós mesmos. Queremos fazer a parte de Deus. Senhor, fica aí, dá licença, deixa eu fazer, já que o Senhor não está resolvendo, deixa eu fazer. É assim que acontece, irmãos. Só que todo problema passa pelo tempo de Deus. É o tempo de Deus para a sua vida. O teu problema é de Deus, não é seu. Amém?